FM, que é a mais ouvida na Paraíba e no Rio Grande do Norte. E recentemente, com o advento do rádio através da internet, nós estamos em todo o Brasil e, por que não dizer, em todo o planeta. Onde quer que esteja alguém ligado na internet, é possível acessar o conteúdo da Rádio Talismã pelo www.talisma993fm.com.br, como também no Radiosnet. E se você está próximo, você escuta a nossa programação no Dial 99,3. É o nosso Fala Pedro Velho, o nosso programa de oposição do município de Pedro Velho, que é vizinho nosso aqui do estado da Paraíba, no Rio Grande do Norte, na região litoral sul do Rio Grande do Norte. Faixa de transição já ao agreste, não é? Então, o município de Pedro Velho é um município centenário com cerca de 14 mil habitantes e que fica aqui vizinho de vocês que estão nos ouvindo aqui na Paraíba. Pedro Velho de Albuquerque, Maranhão, que dá nome ao município, foi o primeiro governador republicano do estado do Rio Grande do Norte. É o representante maior de uma das mais consolidadas oligarquias políticas do nosso estado e dá nome ao nosso município. Há divergências, há quem discorde, porque o município de Pedro Velho já teve, claro, outros nomes, né, Cuitezeiras nas origens, depois Vila Nova de Cuitezeiras, e todos esses nomes têm uma história, e em 1908 passou a se chamar Pedro Velho. Então, há ainda discussões saudosistas em que o nosso município deveria mudar de nome e voltar a ser Vila Nova. Há quem diga que, da situação que a nossa vila está hoje, talvez Vila Nova não fosse um nome tão apropriado, né? A Vila Velha talvez fosse mais lógico. Brincadeiras à parte, nós estamos no ar. É o nosso Fala Pedro Velho, o programa que tenta dar voz ao povo do nosso município. Estamos na nossa terceira edição, comemorando o sucesso da primeira e da segunda edições. Hoje, João Celso Tagino, nosso líder de oposição, vai participar através do telefone. Está em João Pessoa, não pôde comparecer ao vivo aos estúdios e vai participar conosco por telefone. Nosso querido Ricardo César está trabalhando. Ricardo é um homem que trabalha muito, né? É da área da agricultura, e hoje está em boa saúde ouvindo a gente. Uma boa tarde para Ricardo, e me avisou agora há pouco que está com a internet bastante limitada. E a Cis mandou mexer no dente e parece que o dentista mexeu no dente errado, né? Tem uma história de um cara que foi a um dentista bêbado e mandou arrancar o dente, e o dentista arrancou o dente errado, né? E aí ele disse: olha, não é esse outro. Aí o cara arrancou do outro lado, então arrancou 2 dentes do cara e terminou deixando o dente bichado de pé. Eu acho que foi o que aconteceu com a Cis. Mandar uma boa tarde para a Cis lá em Pedro Velho, tá ouvindo a gente, para Dona Maria e para seu José, né? Os pais de Assis, também para sua família, claro. Estão todos ouvindo a gente. Os telefones da Rádio Talismã estão à disposição, também o meu, para a participação não só dos nossos titulares, mas também do nosso povo, do público. Quem quiser entrar em contato conosco, o meu número, pessoal do grupo Oposição Permanente já sabe, né? Conhece o número 9708 é o meu número. Então manda sua mensagem de texto, manda sua mensagem de áudio que a gente reproduz. O telefone da Rádio Talismã, a 6, anota aí, João anota aí, Ricardo, se quiserem participar, o número mais adequado é o 839, vamos lá, saiu aqui, tá até 9822-7500, 99822-7500. Você manda uma mensagem de texto ou de áudio pra gente também, que a gente reproduz. E João, Ricardo e Assis, né, quando quiserem participar, façam contato tanto através do meu número quanto do número da rádio. Roberto Jefferson está me acompanhando hoje, né? Saímos um tanto atrasados, chegamos em cima da hora, mas estamos aqui a tempo de levar para você o nosso Fala Pedro Velho. Nós estamos querendo ouvir o povo. Eu tenho recebido muitas mensagens no meu WhatsApp,
também mensagens de ligações telefônicas, as pessoas apontando situações, reclamando de algumas situações, mas não se expõem e não nos mandam mensagens para a gente divulgar. Esse é um fato novo, né, que aconteceu, que está acontecendo na história política do nosso município, que é as pessoas terem medo de reclamar, medo de se pronunciar, medo de fazer as suas queixas. Esse é um fenômeno novo na política do nosso município e tem as suas razões, né? As razões pelas quais as pessoas estão com medo são justamente pela falta de confiança naqueles que estão no poder. E tem os motivos, a gente pode até expressar-se depois sobre esses motivos. O que nos preocupa é se estabelecer em um município plena democracia, num período em que as pessoas têm garantido pela Constituição a liberdade de expressão com responsabilidade, lógico, alguém estabelecer um medo que não permita que as pessoas se pronunciem e denunciem ou reclamem ou até elogiem as suas agruras ou até os acertos, se é que houve. Isso é muito ruim, é muito perigoso, inclusive, mas nós estamos vivenciando, infelizmente, essa situação no nosso querido município de Pedro Velho. Vou abrir os microfones errados aqui, já estou com o rádio concorrendo comigo. Vamos abrir o microfone para Roberto aqui, tá tudo certo, Rogério? Para ele saudar os nossos ouvintes e vamos entrar em discussão sobre algumas pautas que trouxemos para discutir hoje sobre a questão política no nosso município. Roberto, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes da Talismã. Boa tarde, Pedro Velho, a todos que estão nos acompanhando pela rádio, pelo Facebook. Realmente, Pedro Velho é uma cidade maravilhosa, cidade rica em biodiversidade, cidade em sua grande abundância de água, inclusive, e que tem muito futuro, né? Muita perspectiva de evolução. Não sei o porquê, não temos muita sorte em Pedro Velho até hoje. Que eu saiba, não teve um prefeito que venha, um gestor, na verdade, que venha aproveitar de fato o nosso município para procurar evoluir, procurar melhoras para o pedrovelhense. Então é por isso que nós estamos hoje aqui também, para levar a voz do povo, para levar a voz das pessoas que muitas vezes temem levar as suas indignações, seus pensamentos, e nós estamos aqui para fazer isso. Então eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje e quero saudar também o pessoal que não pôde vir hoje, né? O João Celso, Assis e o Ricardo, que vão estar nos acompanhando aí. Logo podem entrar em contato também pelo número da rádio. Outro parceiro nosso que ainda não pôde participar é o nosso querido vereador Jefferson de Carnaúba, Jefferson enfermeiro. Jefferson tem tentado conciliar a sua escala de trabalho para não prejudicar as atividades na Câmara, né, as atividades legislativas, e não pôde ainda participar conosco. Dizer que nós estamos abertos a todos os cidadãos de Pedro Velho que desejem participar do nosso programa. Basta que nos contacte antes para que a gente possa se organizar a pauta para a participação de qualquer cidadão que traga assuntos relevantes e com responsabilidade para discutir aqui no nosso Fala Pedro Velho. Compartilhando aqui o link da nossa programação com os nossos ouvintes, e você que está aí do outro lado, nosso abraço, nosso boa tarde para Maria e Neco Braz, como a Adlenira estava ouvindo o nosso programa, estão ligados com a gente, Elina, a turma toda aí em Cuité conectada no nosso Fala Pedro Velho. Ora, algumas coisas nos chamaram a atenção nesse último final de semana. Algumas delas nós não temos tempo de discutir agora e gostaríamos de discutir também com outras pessoas, talvez até com um desses nossos colegas que não puderam estar aqui. Mas a primeira coisa que eu queria destacar hoje aqui é a repercussão que teve os nossos comentários sobre a realização do concurso público de Pedro Velho no programa passado. Inclusive, depois eu me deparei com alguns trechos editados do nosso programa, postados em blogs, em sites de notícias do nosso município. Eu gostaria de dizer que esses meninos que fazem comunicação
estão liberados para editarem trechos do programa ou até o programa integral e fazer a reprodução nas suas páginas, desde que garantam a fidelidade da fonte, né? Porque é um princípio da comunicação. Então tivemos uma repercussão bastante significativa, de forma que alguns problemas ligados à realização deste concurso, que paira uma suspeita muito grande no município de manipulações de resultados. Nós já comentamos a semana passada que muitas pessoas ligadas ao governo e a pessoas ligadas ao prefeito e aos vereadores do município acabaram obtendo êxito em um concurso bastante concorrido, muito concorrido, e pairou durante a semana outra desconfiança. São pessoas nos enviando mensagens dizendo que algumas pessoas que passaram para determinadas funções não têm a qualificação exigida pelo edital. Inclusive, né, há essa suspeita para cargo de professores, quando exigisse, por exemplo, a licenciatura em pedagogia, e algumas pessoas que a gente conhece, o município é pequeno, a gente conhece todo mundo, e que sabidamente não cursaram pedagogia. Isso é perigoso porque recentemente o Ministério Público, em um processo inclusive contra figuras ligadas ao atual governo e o próprio prefeito, apontava, o promotor da comarca apontava a possibilidade de haver no município de Pedro Velho algumas pessoas manipulando, ou melhor, negociando diplomas de curso superior. Isso não sou eu que estou afirmando, mas o Ministério Público é parte de um processo que nós podemos inclusive disponibilizar para quem quiser ter acesso. O promotor apontando inclusive nomes de pessoas que, segundo ele, segundo a investigação, estavam negociando diplomas. Havia evidências de estarem negociando diplomas de curso superior. E nós não duvidamos de nada, porque diante do que nós já vimos acontecer no nosso município na última década, isso aí seria café pequeno, como a gente diz no popular. Essa investigação ela ainda não chegou ao seu final. Alguns dos indiciados já foram condenados, outros absolvidos, outros não. Foi o caso apenas do prefeito, mas outros processos seguem, e isso é uma preocupação, é uma denúncia muito grave, partindo do próprio Ministério Público, que interviu em Pedro Velho por 2 vezes, fazendo apreensão de celulares, de computadores, buscando provas em um processo que meio que não deu em nada até agora, mas que há evidências de muita coisa acontecendo nos bastidores. E aí, de repente, o camarada tem curso superior, por exemplo, em física, né, e apareceu aprovado para uma função que exigia cargo de pedagogo. Se apresentar o diploma quando for convocado, há de se saber como foi que se conseguiu um diploma, porque um diploma de curso superior não se consegue legalmente assim de um dia para o outro, né? Demanda um tempo. Hoje já é possível fazer cursos de tecnólogo em 2 anos. Talvez quem já tem uma graduação consiga fazer, como diz no popular, fazer nas coxas aí uma segunda em 6 meses, mas tudo isso demanda tempo, não é num passo de mágica. Então também apareceu essa preocupação. Um dos elementos positivos, Roberto, que aconteceu foi que me parece, depois do que nós pontuamos aqui, que as pessoas, algumas delas criaram coragem, outras se revoltaram, e essas informações sobre a possibilidade de haver manipulação de resultado favorecendo pessoas ligadas ao grupo do governo, a vereadores e aos familiares de vereadores, ao próprio prefeito, chegou aos ouvidos de um Ministério Público. Já tenho informação de que o Ministério Público do Estado está ciente, recebeu reclamações, denúncias, representações de pessoas se queixando. Claro que se aconteceu isso, e nós acreditamos que sim, haverá a necessidade de abertura de um processo de investigação, o que pode, nós não estamos aqui afirmando, mas o que pode culminar inclusive com a anulação do certame, né, do concurso público.
Uma vez comprovada a fraude, uma vez comprovada a suspeita daqueles que fizeram a reclamação, claro, pessoas que são parte legítima, nós vamos aguardar os desdobramentos. Me parece, o vereador Jefferson estiver nos ouvindo, me confirme através do telefone, que os vereadores de oposição, Maiara Lemos e Jefferson, também estavam preparando uma representação ao Ministério Público pertinente a isso. Se não houve ainda, devia ter havido, né? Porque é dever dos vereadores fazer essa denúncia, se há rumores, e se ainda não fizeram, me informe se vão fazer e qual foi a resposta do Ministério Público. Se Jefferson estiver ouvindo a gente, por favor, entre em contato com a gente, me passa essa informação. Pode mandar uma mensagem de texto no meu WhatsApp, pode mandar um áudio se quiser colocar no ar, que vai ser muito bom. Quem está acompanhando a gente é Reginaldo Nau, lá na Fazenda Alecrim, está mandando uma mensagem aqui, está conectado conosco. E quem mais? Tem alguém aqui que mandou outra mensagem para mim também. Márcio, estou acompanhando. É Márcio Soares, né? Márcio deve estar em Areia, se não tiver em Nova Descoberta. É um daqueles que trabalhou bastante pela escola da comunidade Nova Descoberta e depois não houve reconhecimento, tanto ele quanto sua esposa, por questões puramente políticas, foram substituídos em alguns momentos até por pessoas sem nenhuma capacidade, e hoje está trabalhando em Areis, né? Graças a Deus. Boa tarde, Márcio. Roberto, sobre essa repercussão da nossa discussão aqui, o que é que você pontua, o que é que você traz como novidade, como coisa interessante dessa repercussão da nossa fala, inclusive sua, daquela questão do gabarito com 30 questões, quando devia ser 40, e da impressão de um gabarito às pressas pela empresa, que você pontuou naquele dia e acabou repercutindo. O que é que você diz? Eu estou vendo um ponto bastante interessante, porque a população e o pessoal que participou do concurso começa a despertar, começam a perder um pouquinho do medo, se soltar daquelas amarras. O pessoal tinha muito receio de comentar sobre o assunto, inclusive na sala onde eu estava, a maioria das pessoas não concordaram com aquela situação. E também eu gostaria de chamar esse pessoal que, se porventura não estiver nos ouvindo, que participaram da realização do concurso naquele dia, que entre em contato conosco, fale o que aconteceu com você, e se houve outros equívocos, outros problemas em outras partes aí no município de Pedro Velho, outras cidades, o concurso foi realizado em várias cidades, que venham e nos fale. Vocês não estão só, nós estamos aqui para receber essas suas demandas, essas suas indignações e explanar isso para o povo, para que todo mundo fique ciente. Uma coisa interessante, Marcos, que eu venho percebendo, é que esse programa tem ganhado notoriedade. As pessoas começam a querer sempre saber quando vai ter, para trazer essas informações. Isso é muito bom, porque hoje em Pedro Velho, muitos políticos esquecem o conceito de fato do que é política, aquele conceito tão lindo, e transformam em politicagem. E nós precisamos libertar o povo disso, precisamos trazer mudanças para Pedro Velho. Analice Miranda, Aninha tá ligada com a gente, Sônia Maravilha mandando comentário aqui, a Marta Carvalho, ela tá mandando um comentário aqui bastante interessante, que inclusive vai aqui até para o nosso A6 que está ouvindo a gente, que o distrito de Três Aroeiras está sem o abastecimento de água há uns 2 meses. A população já procurou o escritório da cidade, da CAERN, mas ainda não solucionaram o problema. Aí Assis, Três Aroeiras, reclamando aqui, feito o registro. A Marta, né? A Sônia diz que Pedro Velho virou uma terra sem lei. Piedade Duarte está ouvindo a gente lá em Cuité. Um abraço para Piedade, para a família Duarte, ligada no nosso programa. O prefeito da nossa cidade foi a Brasília. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre isso. Historicamente, os prefeitos de Pedro Velho, alguns prefeitos de Pedro Velho, vão a Brasília, vão a outros estados, mas principalmente a Brasília, em busca de parcerias com deputados, principalmente federais, com órgãos de governo, ou às vezes até participar de eventos na intenção de trazer melhorias para o município. O que chama a atenção na ida do prefeito da Brasília é a quantidade de gente que o prefeito levou a Brasília.
Então tem um grande grupo de pessoas, inclusive pessoas que não são ligadas ao governo, pessoas de pouca expressão ou nenhuma expressão no município, e pessoas que não foram, na verdade, buscar nada, fazer nada. Resta saber, e aí eu passo a bola para os vereadores de oposição, se essas pessoas foram a Brasília financiadas com dinheiro público. Porque eu olhei o diário oficial do município essa semana e existia uma farra de concessão de diárias a servidores do município, principalmente para essa viagem a Brasília. No município de Pedro Velho existe uma lei de diárias que disciplina a questão dos valores, da quantidade de diárias que podem ser concedidas a servidores, não só ao prefeito, mas a qualquer servidor do município, para quando se deslocarem de Pedro Velho em busca de recurso, a serviço do município. Mas isso tem um limite, tem todo um processo legal a ser feito e também tem um limite de concessão. Giovana Cavalcante disse que o prefeito de Pedro Velho vai ficar na história. Na verdade, ele já está na história, né? Porque quem se destaca hoje, em poucos meses de governo, como o pior prefeito de todos os tempos, e em Pedro Velho ser o pior é difícil. Não é uma coisa fácil, porque a gente teve tanta gente ruim no poder, que hoje para você ser o pior, dá um trabalho danado. E ele está conseguindo, né? Então eles foram a Brasília, vão a Brasília e têm ido por mais de uma vez, ostentam, né? Postam nas redes sociais hotéis, aeroportos, viagens, etc., gastando, a maioria das vezes, dinheiro público. Repito, passo a bola para os vereadores de oposição para saber se essas pessoas alheias ao governo, se elas foram a Brasília com recurso público, com dinheiro público, e dizer, que eu conversei hoje de manhã com o vereador Jefferson, que está estreando na Câmara, que existe uma lei no município que inclusive foi revista na gestão do ex-prefeito Zé Marques de Oliveira, concedendo, disciplinando a concessão de diárias para vereadores, para servidores públicos. Inclusive, repito, há um limite. Eu tenho essa lei em casa, mas eu estou em Cuité desde a quarta-feira e não consegui o acesso ao texto. Pedi a algumas pessoas, mas também não foi possível, não me chegou. E eu sei que tem um limite, né? Tem um limite. Outra coisa interessante que o Ministério Público precisa fiscalizar, e isso eu presenciei quando fui vereador, é que essa lei diária, ela estabelece um valor na diária para as atividades no município, no estado do Rio Grande do Norte, e quando é fora do estado, é para um outro estado, aumenta-se esse valor em mais de 50%. O que ocorre muitas vezes em Pedro Velho, e eu sou testemunha disso, é que os eventos do Legislativo, por exemplo, eles só ocorrem em João Pessoa. Eles nunca ocorrem em Natal. E por que em João Pessoa? Para aumentar, para dobrar o valor da diária. Então isso é praxe acontecer no âmbito da Câmara Municipal, em outros momentos. Agora, não falo de agora, mas em outros momentos. E eu temo que isso esteja ocorrendo também no âmbito do Legislativo. Outra coisa, para Brasília, lá no Planalto Central, a capital do Brasil, uma cidade imponente, e lá não tem jumento. Jumento é um animal característico aqui do nosso Nordeste. Desenvolveram mais aqui, né? Os portugueses trouxeram para cá e acabou dando mais certo aqui. E o prefeito tratou de levar alguns para Brasília, né? Inclusive de avião. Eu acho que foi a introdução de um elemento novo na capital federal. Eu vi alguns na internet, inclusive postando e ostentando. Temo, repito, que isso seja com dinheiro público. A bola está com os vereadores de oposição, porque os vereadores da situação, eles vão sim bater o martelo e aprovar tudo que o prefeito quiser. Inclusive, atentem para isso, sabedores de uma lei diária que disciplina o valor e a quantidade de diárias por servidores. Não duvido nada que a próxima semana não esteja na pauta da Câmara uma proposta do governo para mudar essa lei, se ela não estiver adequada ao que eles querem, que é para poder fazer farra mais bem feita com o nosso dinheiro. Roberto. Marcos, acabei de receber aqui uma informação aqui. A pessoa pediu para que ficasse anônima. É sobre a questão do pronunciamento da vereadora Maiara
sobre o portal da transparência, está fora do ar há mais de um ano. Você tem noção disso aí? Na verdade, o portal de transparência do município, não é só de Pedro Velho, mas de outros municípios, toda vez que muda de governo, muda o portal, né? Contratam outra empresa e tal, aquele processo todo, e vão mudar novamente. O de Pedro Velho está fora do ar faz muito tempo, e está fora do ar porque ele tem tido governos nas últimas gestões que não têm interesse em transparência. Então, a questão da transparência, do portal de transparência hoje é disciplinado por lei federal, é obrigatório o município ter, apesar de que alguns municípios fazem vista grossa e os cidadãos não denunciam. Tem uma mensagem aqui: bom dia, usuários do ginásio poliesportivo O Brasileirão. Mediante laudo técnico da Engenharia e da Secretaria de Obras, bem como orientação da Defesa Civil, o ginásio oferece risco aos usuários desportivos, talvez fossem desportistas. Atendendo a pedido, estaremos interditando para recuperação a partir desta segunda-feira. Esperamos a compreensão de todos, em breve estaremos retornando. Essa mensagem aqui me foi repassada por uma outra pessoa, mas foi encaminhada para um grupo de WhatsApp, parece-me não, está aqui certo, por Elias. Elias foi secretário, não sei se ainda mas foi secretário recentemente de esporte do município, e faz parte de um grupo que tinha o ex-vereador Alex Rodrigues, o brincante vice-prefeito do Cuité, que todo dia estavam na porta do ginásio fazendo um vídeo quando eu fui secretário de esportes, e pedi a interdição do ginásio baseado em laudo técnico, devido ao ginásio estar oferecendo riscos à segurança da população. Esse ginásio foi reaberto por outro governo, sem que nada fosse feito lá, e até hoje ele estava funcionando. Ele realmente não oferece nenhuma condição de segurança, a estrutura superior do ginásio. Foi feito lá uma maquiagem no governo de Degerlane, se não me engano, inclusive não foi paga a empresa que fez, isso eu digo com certeza, e eles abriram e ficaram funcionando até hoje, atendendo às necessidades políticas deles. Inclusive é bom que se fale aqui que o campeonato de futebol do município, mais uma vez, parou no meio, na semifinal, e já havia inclusive queixa de manipulação de resultados em favor de uma equipe pelo próprio secretário Elias, o qual fui procurado pela equipe prejudicada. Eu, como advogado, encaminhei por várias vezes documentos à Secretaria de Esportes e também à Procuradoria do município, e nunca recebi resposta, nem do Elias e nem do procurador do município, para tomar alguma medida, para explicar alguma coisa. O Elias, como secretário de esporte, falou para João Torreiro, que era o responsável pela equipe prejudicada, que apresentou um documento a João, que prejudicava a equipe de João, dizendo que foi obtido na Federação do Rio Grande do Norte, de futebol do Rio Grande do Norte, em Natal, na Federação Estadual. Não imaginava que João fosse a Natal. João foi, e quando chegou lá constatou que era mentira, até porque o campeonato não tinha vínculo nenhum com a federação, e o presidente da federação, que depois eu inclusive conversei com ele, representando o João, desmentiu, disse que a federação não tinha emitido documento nenhum, até porque não tinha condição de fazer isso, não fazia parte desse imbróglio. Então são muitas contradições, e o nosso município, como eu disse, o povo fica com medo de denunciar, com medo de reclamar, e vai engolindo as moscas dia a dia. Felizmente nós abrimos esse espaço aqui para as pessoas se pronunciarem. Valeu aqui quem mandou essa mensagem. A história de Elias não é das melhores como secretário do município, não. Inclusive ele me substituiu, e eu passei uma grande relação de material comprado com dinheiro público. Eu tenho provas, tenho os documentos todos que comprovam isso. Ele assinou recebendo, e esse material desapareceu da Secretaria de Esporte na época. Eu, inclusive, repito, tenho prova de o que eu estou dizendo, e os microfones também estão abertos para ele. Se ele quiser fazer alguma observação, mandar alguma mensagem.
Dizer que são 3 os campeonatos de futebol no município de Pedro Velho que não terminam. 2 deles eu estava envolvido na organização como presidente da Liga Desportiva, eram promovidos pela Liga, conveniada com o município, e o município, o campeonato chegando já quase a sua fase final, a prefeita foi cassada e os times ficaram a ver navios, inclusive trazendo para mim também responsabilidade sobre isso. Agora mais um, né, com a atual gestão do prefeito Sababodó, o município, o campeonato parou sem dar nenhuma justificativa às equipes desde o ano passado, e eu acho que ali não publicou nenhum documento oficial dizendo qual seria o destino, o futuro. Saber que algumas equipes, como por exemplo, dando exemplo aqui, Ramos lá no Timbó, né, que investe nos clubes, faz com dificuldade, com o próprio salário, aí tem Rogério lá nas Bocas, tem os meninos lá de Cuité. Essas equipes, elas gastam para participar dessa festa, e essa festa ela promove tão somente o governo, porque as equipes são um instrumento de promoção das políticas públicas, e aí vem a falta de respeito e as equipes entram e saem sem receber nada e sem nenhuma justificativa. Isso é triste, não só sendo cometido pela gestão atual, mas por qualquer delas, inclusive aquela da qual eu fiz parte. Eu estou recebendo muitas mensagens, não dá para acompanhar, tem gente nos ligando aqui pelo WhatsApp. É melhor mandar mensagem, Maria, tá certo? Manda uma mensagem que eu escuto aqui e reproduzo. Então é isso que está acontecendo. Falávamos das diárias, né? A grande comitiva, um avião cheio de gente que foi para Brasília. Saibam os senhores de Pedro Velho que a maioria deles não foram ver nada a não ser passear e gastar o dinheiro do nosso município, que vem sendo gasto, ninguém sabe com o quê. Roberto. É lastimável essa situação em que o município se encontra. Nós sabemos que por muito tempo Pedro Velho não tem passado por situações boas, mas essa tá para ficar para a história. Ainda tem gestão, ainda tem pessoas que se arriscam a dizer que estão buscando pelo esporte em Pedro Velho. Muitos pensam que esporte, lutar pelo esporte, é somente jogar uma bola numa quadra para uma pessoa chutar, né? Mas esquece muitas vezes da estrutura, dos suportes para os nossos praticantes, nossos esportistas no município, que temos muitos bons praticantes dos esportes, que em Pedro Velho o maior esporte mais praticado é o futebol, o futsal, mas vale lembrar que existem outras modalidades, né? Nosso município deveria inclusive investir em mais modalidades, de forma a incluir mais as pessoas. Sabemos que o esporte é muito importante para o desenvolvimento do ser humano, desde o desenvolvimento físico, como também mental, entre outros aspectos, como também livrar aqueles jovens hoje que sem o esporte vão estar aí jogados aí ao mundo, à mercê de drogas e entre outras situações que não são interessantes para o desenvolvimento como ser humano. Pedro Velho há tempo que luta, que pede socorro no esporte e em outras áreas, e um espaço como esse é bastante interessante para que as pessoas possam ter espaço para falar, mesmo aquelas pessoas que temem, né, por alguma represália do governo. Eles podem falar de forma anônima aqui, que nós vamos levar suas mensagens para o povo, para Pedro Velho. Maravilha. Maria Bernardo está ouvindo a gente. Cuité, nosso boa tarde, Maria, um abraço. Não deu para atender aqui o telefone, nós estamos no ar, mas está ouvindo a gente lá em Cuité. Outra pauta que eu gostaria de discutir hoje, e é impressionante como o tempo passa rápido aqui, Rogério, é com relação à festa de São Sebastião de Cuité, que um assunto puxa outro. E eu estive ontem conversando com as pessoas lá na comunidade, e as pessoas me atestavam o fracasso da festa de São Sebastião, que ocorreu em 19 de janeiro. O fracasso da festa de São Sebastião, ele não é novo, né? Ele não foi uma coisa que começou ontem. Ele começou há um bom tempo, quando ela perdeu a sua ligação religiosa com o pessoal que organizava a igreja e virou um palanque para a exibição de discursos politiqueiros e também para desviar recurso público através da contratação de bandas. Antigamente se fazia a festa tradicional com barraca, leilão, com shows,
às vezes fechado, as pessoas que gostavam de dançar iam dançar no dance, e as que não gostavam ficavam na barraca bebendo, participando daquele tradicional leilão, onde as pessoas faziam suas doações de prendas para o leilão de São Sebastião. Agora não é mais assim. Agora os prefeitos, né, montam um palco no meio da rua, muitas vezes desrespeitando o espaço do povo, e coloca lá 3 ou 4 bandas safadas para tocar pornografia, com algumas exceções, no meio da praça, e tá feita a festa. Para eles está feita a festa. O prefeito aparece, seja quem for ele, faz um discurso politiqueiro, é como se ele estivesse promovendo aquilo e não o poder público, o recurso público, e vai embora, né? Às vezes vai embora, às vezes fica no meio do povo. Quando é um que tem condições de ficar no meio do povo, fica. Quando é outro rejeitado, que não tem amigo, não tem condição e se sente até inseguro, vai embora, como é o caso do atual. E as pessoas não têm mais interesse em participar disso. Eu me impressionei quando conversei antes de ontem, com muita gente ali na região das Bocas, e as pessoas, eu não fui, eu não fui. Não gostaria de ir, não vou participar daquilo. E ontem, falando com comerciantes, gente da praça que vende uma cerveja, um churrasquinho, diz que a festa foi um fracasso e nunca se viu uma festa de São Sebastião tão ruim. Essa foi a opinião que eu colhi na rua ontem. Mas eu trago esse assunto para puxar uma questão interessante. Festa de padroeiro, festas públicas, festa de São Sebastião, de Nossa Senhora da Guia, de São Francisco de Assis, elas carecem de um laço com a Secretaria de Cultura. E hoje, com as políticas nacionais de cultura, a política nacional Aldir Blanc, que o governo Lula transforma em política permanente de cultura, os municípios precisam se articular através das plataformas do governo para participar e acessar recursos. Pasmem os senhores, que nós estamos entrando daqui a pouco no mês de março, vem agora o carnaval e Pedro Velho não tem Secretaria de Cultura. Não houve a renomeação do secretário anterior, que não foi nomeado até hoje, e nenhum dos membros desse processo da Secretaria de Cultura foi nomeado. Isso dá a ideia do valor e da importância que a atual gestão dá à cultura do nosso município. Então você tem um leque de manifestações, como o mestre Lego na capoeira e no maculelê. Você tem o boi de Cuité como o mais autêntico do Brasil, um dos cartões postais culturais do nosso município, né, que pelo fato de eu ser o coordenador vem sendo excluído. Inclusive foi excluído esse ano da Semana de Cultura da nossa comunidade, e ainda teve uma professora que se esmera na puxada de saco do prefeito para ir dizer na praça, em alto e bom tom, no microfone, que o grupo não foi se apresentar porque tinha cobrado um cachê muito caro. Nós nunca cobramos cachê das escolas de Cuité. Pelo contrário, a nossa associação Boi de Cuité, na minha gestão, que começou há um bom tempo, tem auxiliado as escolas a pagar cachês de outros artistas nos eventos. Então, o alerta aqui ao prefeito fica para que tome uma iniciativa com relação à Secretaria de Cultura do município. Caso contrário, o município vai sair perdendo, porque hoje as políticas nacionais, a PENAB, né, Política Nacional Aldir Blanc, só vai investir recursos de um município na parte cultural se o município estiver organizado, se a Secretaria de Cultura estiver funcionando. Já me parece que houve uma divisão da Secretaria de Cultura da Secretaria de Esportes. Já houve criação, inclusive, de outras secretarias, muito melhor, na minha opinião, muito melhor do que criar uma secretaria para nomear o filho, como o prefeito fez, seria ter nomeado o secretário de Cultura do município, seja quem fosse ele, alguém do meio, claro, né? Porque até um vendedor de sapato já foi secretário de Cultura do município de Pedro Velho. Então seria muito mais importante nomear alguém do meio capaz, porque nós temos pessoas capazes no município, tanto do lado A quanto do lado B. Se quer nomear um partidário, que nomeie. Agora nomear alguém que tenha capacidade. Então seria muito melhor ter nomeado o secretário de Cultura no mês de janeiro do que ter criado uma secretaria para nomear um filho.
E aí isso aí ficaria para depois, já que eles têm a cara de pau e o cinismo de fazer isso na cara do povo, que fizesse depois. Mas a Secretaria de Cultura, inclusive agora no Carnaval, que vem a próxima semana, é uma secretaria importante. Ou os recursos, ou os eventos culturais do nosso município estão acontecendo de forma alheia à Secretaria de Cultura. De onde vêm esses recursos? E os recursos destinados para a cultura na lei orçamentária anual, né? Na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual. Como é que estão sendo gastos? Como é que se gasta esses recursos sem uma Secretaria de Cultura no município? Então fica aqui esse registro e o pedido, inclusive, de mais cuidado com a Secretaria de Cultura, porque cultura é um alimento necessário à alma das pessoas, tá certo? Não é uma secretaria, não deve ser uma secretaria secundária, né, no município, não. Roberto. Realmente a cultura é algo imprescindível no município. Ela traz aquela questão identitária de um povo. Nós conhecemos o seu povo também pela cultura, e Pedro Velho, ela é rica assim em cultura. É uma cidade que tem muitas histórias, tem tanto no esporte como na cultura. Nós somos ricos, só somos mal aproveitado. E uma coisa que eu queria chamar aqui a atenção: existe um conselho de esporte. Existe. Hoje o telefone da rádio tá ok, né? Tá. João, liga pra gente agora, João, pra fechar o nosso programa, nossa discussão. Eu esqueci de você aqui, viu? Esqueci do líder. Liga para o número que eu te passei da Talismã, que a gente vai te colocar no ar. Tá certo? Só fazer uma colocação, Marcos. Eu também recebi uma mensagem aqui, as pessoas estão mandando mensagem para fazer um questionamento aí sobre aquela velha estrada de Carnaúba, né? Que no início de campanha aí o prefeito e seus secretários informavam que iriam começar, que iam terminar, e até hoje lá tem mais cratera do que a lua, e o povo está sofrendo, né? Isso foi um chute na cara de quem votou, pensando que ia ter uma melhoria em Carnaúba, né? Eu passei por lá e a gente já sabia que aquilo ali é uma farsa, né? Um engodo, era uma tentativa de enganar o povo, que o que esse povo mais faz é enganar as pessoas, e de fato conseguiram, né? O prefeito teve uma votação expressiva em Carnaúba, quase que da unanimidade, né? Porque pintou de preto alguns trechos da estrada de Carnaúba. O resultado é que ninguém sabe quanto foi gasto, quem fez, nem qual a responsabilidade, e tá lá aquela maravilha. João tá ouvindo a gente, João? A gente tá aguardando a sua ligação aqui no telefone da Rádio Talismã. Quando eu digo João, eu estou falando de João Celso, né? Nosso Rosário Coelho tá ligado com a gente, Piedade Duarte, Natanael Gomes estão assistindo, José Trindade, nunca vi um prefeito para viajar tanto para Brasília. Eliene Marques, boa tarde Eliene. Giovana Cavalcante, Rosário Coelho já disse, tá esse pessoal todo ligado com a gente aqui na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook da Rádio Talismã. Dizer a vocês que logo depois do programa a gente posta novamente, baixa e posta o programa ao vivo nas nossas páginas e manda para vocês todos a nossa discussão. Nós estamos aguardando aqui a participação de Assis, de João. Eu acho que não estão conseguindo, estão tendo alguma dificuldade, né? Mas de fato nós mandamos o nosso abraço aqui para todo o pessoal em Cuité ligado com a gente, pessoal do Mucuri, professora Aparecida, professora Micarla lá no Mucuri, meu amigo Manuel Luiz, pessoal de Três Aroeiras conectados com a gente, a turma do MDB de Pedro Velho. Mandar um abraço aqui para o vereador Jefferson, que está ligado com a gente, está em Natal, está no SAMU. Para a nossa vereadora de oposição também, Maiara Lemos, dizer que ontem nós já tivemos uma repercussão da pauta da Câmara Municipal, né? A questão, quando a vereadora cobra a questão da transparência e da placa e tal, isso já é disciplinado em lei, né? Em lei federal, e o município de Pedro Velho é um dos poucos que não obedece. O Pedro Velho é o paraíso para quem não gosta de respeitar a lei, né? Então faz tudo do jeito que eles querem, da forma que eles convém, e as pessoas não reclamam, não têm conhecimento,
e também não resolve, não conseguem resolver esse problema. Os vereadores, repito, nós temos uma Câmara hoje com 7 vereadores compondo a base do governo, dentre eles vereadores experientes como Hermano Azevedo, Douglas Farias, que ambos foram presidente da Câmara por algumas vezes, mas tenho certeza, isso eu digo com certeza, que eles não têm interesse em saber a causa, o motivo porque as obras não apresentam custo, não apresentam transparência nos custos, origem dos recursos, enfim, nesse momento eles não estão interessados. Se acontecesse uma mágica e eles passassem de repente para a oposição, amanhã eles estariam na tribuna cobrando tudo isso, mas por enquanto eles estão calados e vão permanecer calados, porque não tem autonomia para isso. Por isso que é importante demais você eleger vereadores que tenham autonomia política e conhecimento, claro que é necessário, né? Nós temos a lei orgânica do município, nós temos o regimento interno da Câmara, são instrumentos que pautam a ação, o trabalho do vereador, e eles precisam ter conhecimento disso. Quem foi presidente da Câmara obrigatoriamente tem que ter, mas não basta ter conhecimento, tem que ter autonomia também. Tem que ter coragem, conhecimento, mas principalmente autonomia. Se você ganha eleição atrelado, financiado por recursos do indivíduo que está na prefeitura, como é que você tem autonomia para ser fiscal do camarada? Né? O vereador é fiscal, precisa ser fiscal. Um dos papéis principais é fiscalizar. E não só fiscalizar, como fiscalizar e denunciar. Se ficar só na tribuna, querendo dar show para a internet, falar bonito ou esculhambar a situação para o povo bater palma, isso não traz nenhum resultado e também não tem nenhum resultado prático significativo. É preciso dar o seu show midiático lá, tudo bem, mas é preciso também fazer as denúncias e tomar as medidas corretas para coibir o avanço, infelizmente desenfreado, dessa situação que o município arrasta hoje. Tem alguém, Rogério, ligando pra gente? João, vai entrar direto no ar, João, só um minutinho. Quando tiver conectado aqui, eu lhe dou o sinal verde. Tudo certo, Rogério? João Celso Targino, você está no ar pela Rádio Talismã FM para todo o Brasil. Boa tarde. Muito bom estar ouvindo o programa. Você é show. Você e Roberto tocaram muito bem o programa. É uma pena não ter podido hoje, nem Assis, nem Ricardo, mas vamos aumentar aí a audiência e mudar mais gente para fazer esse programa. Pedro Velho está agradecido ao programa e sempre bom ter uma pessoa do seu quilate para fazer. Pedro Velho está sendo ouvido. Que a Rádio Talismã é ouvida na Paraíba, Rio Grande do Norte, uma audiência muito boa. Deixar um abraço à turma de Pedro Velho. Pedro Velho essa semana fez 103 anos a diocese. O Padre Anderson está de parabéns pelo que tem tocado a parte religiosa. E você falou muito bem da parte cultural, que carnaval é festa e cultura. Mas a prefeitura também tem que ter esse incentivo para blocos caseiros, blocos de festa, e sem o apoio da prefeitura fica difícil ser tocado pela população. Então, Marco, deixar um abraço aí para vocês, e a Rádio Talismã está de parabéns. Pedro Velho agradece o programa e vamos para frente. Muito bom falar aí com vocês. Pedro Velho, estamos à disposição de vocês e a rádio está aberta aí para fazer alguma denúncia, alguma crítica, alguma sugestão. Boa tarde, Marco. Um abraço, você e Roberto. Um abraço, João, boa sorte aí, recuperação aí em João Pessoa, né? Sei que vai ter uma semana de muito trabalho, tá trabalhando muito nesse período de colheita, né? É muito bom saber que a paróquia de São Francisco de Assis está completando 103 anos. Parabenizar a todos os paroquianos, ao padre da nossa comunidade e lembrar que a paróquia, que a igreja de São Francisco de Assis, que é uma das mais bonitas do estado do Rio Grande do Norte, é uma construção intermediada e tocada na construção prática pelo grande pedrovelhense Padre Leôncio Fernandes, filho de Carnaúba, que inclusive leva a comunidade de Carnaúba, passou a se chamar Carnaúba do Padre, pela importância desse grande líder pedrovelhense que foi o Padre
Leões Fernandes, primeiro pároco do município de Pedro Velho e responsável pela construção da imponente matriz de São Francisco de Assis, que não é só o padroeiro da cidade de Pedro Velho, como é o padroeiro do município de Pedro Velho. Parabéns a todos. Tivemos aí a participação de João Assis, me parece que não conseguiu até agora. Se estiver ouvindo a gente, quiser participar no finalzinho, ainda dá tempo. Nós estamos caminhando para os minutos finais do nosso programa. E nós, se tivéssemos que discutir as coisas erradas que estão acontecendo em Pedro Velho nesses últimos anos, e principalmente intensamente agora, depois do desastre ao qual Pedro Velho está submetido, nós passaríamos aqui uma semana discutindo. Mandar um abraço para seu Titico, lá no Morro, vindo a gente, mestre Zé Cândido, professor Carlão, o jornalista Antônio Carlos Varela, né, uma figura exponencial do nosso município de Pedro Velho. Um abraço para tio Nino Catarino, vindo a gente lá no loteamento. Pessoal da Rua da Linha, da 31 de Março, lá do Terezinha Torres. Pessoal, Raimundo tá ouvindo a gente lá na oficina, no Conjunto José Agripino. Lembra aí de mais alguém, Roberto, que tá ouvindo a gente? Quero mandar um abraço aí para Elizabeth Lourenço, lá no Conjunto Brasil Novo, o Galego, a minha mãe também, que tá ouvindo o nosso programa, Cícera, a Patrícia, minha esposa. E quero mandar também um alô para todo o pedrovelhense que está nos acompanhando. E queria ressaltar uma coisa, né? Sobre a questão da omissão de alguns vereadores. Queria lembrar a todos vocês que se o povo bota, o povo tira. Então vamos lá, precisamos de vereadores atuantes para que nosso município possa avançar. Maravilha. Nosso programa Fala Pedro Velho chega a seu minuto final, né? Nós estamos aqui apanhando do nosso retorno, viu? O bicho está assobiando aqui, parece que tem um sagui dentro. Dizer a vocês que nós continuamos abertos para receber todas as mensagens. Quando chegar em casa, eu vou ler com carinho todas elas que vocês mandaram agora no decorrer do programa. Vou inclusive selecionar algumas para a gente, aquelas que a gente achar mais relevante, para a gente colocar aqui. Mandar um abraço para minha comadre Nilda e meu compadre Ademar, ouvindo a gente lá em Nova Descoberta, o povo de Nova Descoberta. Relembrar aqui a questão da água lá de Três Aroeiras, que a nossa ouvinte reclamou aqui. Mandar um abraço para todos de Três Aroeiras, família Almeida, né, ligada com a gente. E dizer que no próximo sábado nós estaremos mais uma vez na Rádio Talismã, com trabalhos técnicos de Rogério Mendonça, direção geral de Dr. Tarcísio Marcelo, direção de programação e apresentação de Marcos Teixeira, com mais um Fala Pedro Velho.